Meus irmãos, irmãs e amigos participantes desta live da 8ª Igreja Batista Independente Filadélfia, nesta cidade de Curitiba, hoje teremos a oportunidade de estudar mais uma lição da Lavra Escorreita do pastor Roberto Monteiro de Castro, um dos líderes desta denominação. O assunto é bastante atual. Vivemo-lo diariamente, quer nas lições da Escola Bíblica Dominical, como é o presente caso, nas mensagens pregadas ou em outros momentos de estudo bíblico. Seu título chama-nos muito a atenção para este fato. Histórias bíblicas sobre situações pecaminosas. Exemplos. Como introdução, o autor discorre sobre o pecado, afirmando que não é tarefa difícil, pois nas páginas das Escrituras vemos inúmeros relatos de erros, falhas, pecados, bem como de suas consequências. Difícil é não pecar. Paulo escreve com ênfase filosófica sobre esta realidade, abro aspas, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Está registrado em Romanos capítulo 7, versículo 24. Nesta lição, estudar tais narrativas bíblicas tem a finalidade de despertar em nós a sabedoria para não imitarmos os maus exemplos. Vejamos então. O texto áureo é o versículo do apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 12, versículo 7, abro aspas. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, fecho aspas. Atrela-se a este fato a necessidade de conhecer algumas histórias bíblicas de situações pecaminosas e seus desfechos. Tais situações ajudam a perceber a incessante necessidade de perdão que o homem tem diante do seu estado pecaminoso. E, como consequência, ressalta a necessidade de que praticar as coisas certas através de uma vida correta diante de Deus é melhor para não errarmos. Abro aspas. Mas, se pecarmos, temos um Deus perdoador. Fecho aspas. Como ponto número 1, temos a história de Davi e o recenseamento. Isto mesmo, o recenseamento é um instrumento importante na vida de uma nação. Saber o número da população, sexo, idade, estado civil, etc. Através do recenseamento, ajuda o governo a estabelecer as políticas sociais, educacionais e investir recursos de maneira mais justa. Por questão de dificuldade financeira, o Brasil não pôde fazer o censo em 2021. A Bíblia conta histórias de recenseamento. Por exemplo, quando no nascimento do menino Jesus, Maria e José viajaram de Nazaré para Belém da Judéia por causa de um decreto de recenseamento em todo o Império Romano. Está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando Salomão assumiu o reino e iniciou o projeto da construção do templo ao Senhor Deus, ele fez um recenseamento, isto é, um censo dos estrangeiros que viviam na terra de Israel. Havia 153.600 homens. Então o rei Davi dividiu-os dessa forma para o projeto da construção do templo. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Isso está registrado lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 18. E mais,
utilizou mão de obra estrangeira, preservando o povo de Israel. Não houve desaprovação de Deus para esse recenseamento. Mas, no caso de Davi, foi diferente. A atitude de Davi foi considerada errado, um ato criminoso. Essa narrativa se encontra em 2 textos do Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, e Crônicas, capítulo 21. O livro de Crônicas narra que foi Satanás que incitou Davi. Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Ao passo que o livro de Samuel diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o Senhor incitou Davi contra o povo através do censo. Não há contradição. Isso mostra que Deus é soberano sobre a história e que o inimigo é perigoso e procura brechas para agir na vida das pessoas. Há de se destacar a atitude de Joabe, comandante do exército do rei Davi. Em ambas as narrativas há o registro, abro aspas, Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas, porque o rei, meu senhor, deseja fazer isso, livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 3. Fica claro que o entendimento espiritual de Joabe naquele momento era maior que o do rei Davi. Parece-nos que endureceu o entendimento de Davi, pois estava irado com a nação. Talvez Davi queira se gloriar, orgulhar com o tamanho de seu exército e a capacidade militar que estava à sua disposição. Contudo, não esqueçamos, Deus estava nesse negócio e permitiu que o dedo do inimigo também lá estivesse. O que nos faz lembrar da experiência de Jó, capítulos 1 e 2. A punição de Deus estava definida, e o profeta Gate foi o mensageiro das sentenças, dentre as quais Davi teria que escolher uma. Abro aspas. O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Isso está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. 3 anos de fome seria muito tempo e traria um desgaste político ao rei. Diante de 3 meses fugindo de adversários, Davi preferiu 3 dias, pois aguardava pela misericórdia do Senhor. Houve uma praga. 70.000 homens morreram. Num certo momento, Deus mandou o anjo destruidor parar com a praga e orientou Davi a sacrificar na eira de Araúna, o jebuseu. Infelizmente, o pecado de Davi afetou também a nação. Abro aspas. Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que lhes fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Este fato está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Para pensar. Nossos atos reverberam em nossa vida pessoal e social, sejam eles bons ou ruins. Que o Senhor nos livre de pecar. Sejamos sempre um canal de bênção, levando a essência do amor de Cristo no pensar, falar e agir. Vamos ao ponto número 2. Sodoma e Gomorra. O juízo contra Sodoma e Gomorra surge de notícias que chegaram aos céus e não eram fake news.
Abro aspas. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, versículo 21, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Se isto está registrado no livro de Gênesis, capítulos 18, versículos 20 e 21. É evidente que o Deus onisciente sabia de tudo que ocorria naquelas cidades. No entanto, a situação era pesada. Envolvia Ló e, consequentemente, Abraão, que era amigo de Deus e tio de Ló. Deus se manifesta junto com 2 anjos. Eles partem para a missão de julgar e punir as cidades pecadoras, enquanto o Senhor pacientemente ouve a intercessão de Abraão pelas cidades. Fato que está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 23 a 33. A insistência de Ló em não permitir que os visitantes ilustres pernoitassem na praça demonstra a gravidade social que permeava a vida daquelas pessoas. Eles não tiveram sossego e nem descanso na casa de Ló. Pelo contrário, atraíram muitos curiosos na busca de executar seus atos abomináveis. Abro aspas. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 5. O sobrenatural atuou, trazendo cegueira àqueles homens. Ló começa uma negociação de fuga urgente, não por sua vontade, mas pela insistência dos anjos. As recomendações eram claras. Deveriam sair rapidamente sem olhar para trás. Na curiosidade feminina, a mulher de Ló desobedeceu às orientações e olhou para trás, tornando-se uma estátua de sal. Esse fato histórico está registrado no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 25. Ló não conseguiu influenciar a cidade em que decidiu morar quando se separou de seu tio Abraão, devido à grande quantidade de rebanho que ambos possuíam. Ló foi atraído pelo brilho das campinas de Sodoma. Agora sai correndo, fugido, com uma mão na frente e outra atrás. O juízo de Deus foi implacável, diferente do dilúvio, quando a água foi o instrumento de execução da pena de morte em Sodoma e Gomorra. Cai o fogo do céu. Abro aspas. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Mas a intercessão de Abraão não foi em vão. Segundo o relato bíblico, abro aspas, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Toda vez que a imoralidade toma conta de uma sociedade, Deus se levanta para julgar. Quando Roma teve sua queda como império, havia muita maldade, imoralidade, perversão. É preciso estar atento aos sinais do juízo de Deus em nossos dias. O mundo caminha, infelizmente, para esse tempo de confusão moral, onde o certo passa a ser errado e o errado certo. Cabe à igreja, aos crentes em Cristo Jesus, buscarem a unção do Espírito Santo para estabelecer seu testemunho de santidade, influenciando vidas. Como aplicação, quais são as semelhanças dos dias de Sodoma e Gomorra com a sociedade de hoje, hein?
Pense. Passemos para o ponto número 3. Uma mulher perdoada, cujo texto é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. A terceira história é mais curta. Uma mulher flagrada em adultério é apresentada ao Senhor Jesus. Os acusadores nem estavam interessados em condená-la, mas pôr o Senhor Jesus à prova. Diante deles a lei de Moisés, que determinava a morte por apedrejamento para as adúlteras. Não sei por que não trouxeram junto o homem adúltero envolvido no caso. Sabemos que o pecado gera morte, e aquela mulher estava às portas dela. Depois de questionado, Jesus escreve na areia. Não responde imediatamente. Faz suspense. Queriam saber sua opinião sobre o que dizia a lei de Moisés. Depois de insistirem, veio a palavra do Mestre. Abro aspas. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Evangelho de João, capítulo 8, verso 7. Todos saíram, começando com os mais velhos até os moços. Permaneceu somente Jesus e a mulher. Então veio uma pergunta amorosa. Abro aspas. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10. Possivelmente sentindo-se aliviada, contudo envergonhada, ela disse, ninguém, Senhor. Faltava agora um veredito final do Filho de Deus, aquele que vai sentar em seu trono de glória para julgar as nações. Jesus, que tinha autoridade para condená-la, disse, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. O perdão é uma oportunidade de redirecionamento espiritual e moral. Glórias ao nome do Senhor. Uma aplicação para a sua vida. Que maravilha receber o perdão de Deus através de Jesus e sua obra redentora e saber que, tendo o Espírito como lei, vivemos libertos do pecado. Palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Como conclusão, disse que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. O sábio foge do erro. Ele observa, está atento. As histórias bíblicas são ensinos e alertas para que não sigamos exemplos ruins. Contudo, há crentes que, sem vigiar, repetem os mesmos erros aqui registrados. Que pena! Que o Senhor nos livre de errar e nos abençoe grandemente. Amém.